Lição número 25. Eu sou Jesus, o Nazareno. Eu respondi: quem és tu, Senhor? Disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Atos 22, 8. Por que Jesus aqui não disse a Paulo: eu sou o Cristo, o prometido de Deus, mas sim, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues? Novamente a lição é a mesma. Jesus, cheio do Espírito de Deus, não irá testificar aqui de sua divindade, ou seja, não irá testificar de sua filiação divina, pois não falará de si mesmo. Deus o fará. Mas se Cristo não falará de si mesmo, por que então disse: eu sou Jesus, o Nazareno? Pela mesma razão que nos fala a nós nesse sentido. Quem eram os nazarenos e qual era a fama desses nazarenos? Vejamos. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. João 1, 45 e 46. Filipe vem e diz a Natanael que haviam achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Ele diz quem é: Jesus de Nazaré, filho de José. Ou dizer em outras palavras, Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o prometido, de quem Moisés e os profetas falaram, é Jesus, o Filho do homem, o filho de José. E ele é de Nazaré, ou seja, ele é nazareno. Imediatamente, o preconceito que brota do que os olhos veem fisicamente ou pela fama, ou pelo que os outros dizem, aflora em Natanael quando diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A espetacular resposta, simples como sempre tem que ser todas as coisas de Deus, inspirada de Filipe, atravessa o tempo e chega a nós. Vem e vê. 3 pequenas palavras que fizeram toda a diferença na vida de Natanael e de todos, em todos os tempos, que têm aceito a Jesus como Filho de Deus, não se permitindo ver apenas o aspecto físico. Vem e vê. O que Filipe estava e está dizendo a todos nós é: não vá pela vista física, não vá pelo que te dizem, sejam pastores, padres, bispos ou papas. Veja por ti mesmo, seja um bom bereano e vá ver se as coisas são de fato assim. Graças ao nosso maravilhoso Deus, Natanael não ficou embaixo da figueira. Assim que recebeu o convite, foi e pôde depois, com todos os apóstolos, confirmar o que Pedro expressou depois de ver com os olhos da fé abertos, contemplando e andando com Jesus. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Podemos comemorar e nos alegrar no Senhor, porque Natanael levantou-se e foi por ele mesmo ver, e também por Paulo, que finalmente deixou de recalcitrar contra os aguilhões. Desde a morte de Estevão, Saulo se perguntava como poderia um homem morrer com aquela paz, testificando com tal convicção que Jesus era o Filho do homem, era em verdade o Filho de Deus, e as setas do Espírito de Deus agulhavam a mente de Paulo, tentando convencê-lo desta verdade, mas Saulo combatia essas convicções do Espírito. Afinal, ele não era um qualquer, ele era Saulo, o jovem promissor, já com o posto de pastor ou ancião, e em breve um chefe departamental, ou quem sabe, chegaria mesmo a ser, com o tempo, o presidente da associação. Enquanto aspirava ameaças de morte contra os leigos, o Espírito de Deus procurava lhe mostrar o ensino dos que atestavam e atestam que Jesus é de fato Filho de Deus e não apenas assumiu este papel entre um dos três ou do Deus triuno. Finalmente, para a honra e glória de Deus, Saulo se rende ali, deixa de recalcitrar contra os aguilhões, deixa de combater as convicções do Espírito Santo, rende-se à verdade
e sob a glória de Deus morre Saulo, o puramente humano, e surge Paulo, o homem espiritual que passaria a alimentar as igrejas de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes que Paulo pudesse iniciar seu trabalho com as igrejas, teve que considerar por esterco todas as filosofias que havia aprendido na escola de teologia e não sem antes aprender com um reles leigo chamado Ananias. A cegueira física que acomete aquele jovem líder da instituição judaica era apenas uma demonstração da cegueira espiritual que acometia e infelizmente acomete os líderes das instituições que insistem em recalcitrar contra os aguilhões, negando a humanidade de Jesus, o Filho do Homem, e a literal filiação de Cristo, o Filho de Deus. Pense nisso. Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e que Deus seja contigo.